7h15. Olha, ficar sem água muda a rotina de muitos moradores aqui em Sorocaba. Já somam 8 dias que a região do Éden passa por rodízio no abastecimento. Veja. O panfleto veio do SAI direto para a caixa de correspondência dos moradores. A síndica ainda providenciou um reforço escrito por ela. O alerta foi colocado em cada um dos 16 blocos. Se continuar um consumo alto e não chover, a água vai acabar. A gente precisa ter consciência e reduzir o consumo de água. A luta agora é para aumentar a conscientização entre os mais de 1.000 moradores. A síndica não espera a conta chegar no fim do mês. A redução tem de constar nos hidrômetros. A checagem é feita todos os dias. Houve um pouco de colaboração, mas no meu modo de ver, eu acho que deve melhorar bastante ainda, né? Como não falta ainda água, a gente tem um reservatório e não falta água na torneira, as pessoas acham que ela não vai faltar. Muitos já entenderam o recado. Tem que aprender a diminuir, né? Se todo mundo colaborar, todo mundo vai ter água para se manter, né? A gente tem que tomar as providências, porque senão daqui uns dias vão estar sem água aí o mês inteiro, não vai ser só semanas não. Mudança de hábito também na casa da dona Maria Alice. A roupa foi lavada bem cedo e para garantir baldes cheios na lavanderia. A reserva é o alívio de Maria Alice no atendimento no salão de beleza que fica ao lado da residência. Trago aqui para lavar os cabelos das clientes. Até 5 horas agora, né? Porque não dá mais para trabalhar até tarde. A água acaba às 6? A água está acabando às 6. O racionamento de 12 horas evitou a falta de água constante aos 60.000 moradores dos 33 bairros das regiões do Éden, Iporanga, Cajuru e Aparecidinha. A marca, que normalmente chega aos 2 metros, não ultrapassa os 50 centímetros, mas se manteve na última semana, desde que começou o rodízio e a captação em represas particulares. O SAI continua a pedir a colaboração dos moradores e alerta que a crítica à situação impede por fim ao racionamento. Logicamente que se chover, tudo melhora, mas a gente sabe que esse é um período de estiagem e que nós continuamos com o rodízio, porque não tem ainda outra forma para a gente poder parar. Enquanto a chuva não vem, uma nova captação deve começar a 1 quilômetro da represa do Éden. Essa semana mesmo já está chegando uma tubulação que nós adquirimos para fazer a transposição do rio Pirangebu para colocar água aqui nessa represa, o que vai dar uma reforçada, né? Nós estamos em contato permanente aí com os órgãos ambientais para conseguirmos essa autorização, para que possa reforçar esse abastecimento e melhorar essa condição, inclusive, do nosso nível da represa, desse manancial principal, né? Assim esperamos. Realmente é preocupante a situação das represas, mananciais e rios da nossa região. Nossa equipe separou algumas imagens da internet para você ter a noção da importância em usar a água com consciência. O manancial do Itaim, em Itu, enfrenta racionamento meses a meses. E agora, alguns moradores na cidade passam dias sem água. É triste também observar a realidade que se encontra a represa de Itupararanga, que você vê aí na imagem, em Votorantim. Outra represa de Votorantim é a de Cubatão, que também está um caos. Esta é a represa do Ferraz, em Sorocaba, e como já dissemos, o município também já está em esquema de rodízio no abastecimento pela falta d'água. E agora, você vê a represa do Parque da Cidade, em Jundiaí, onde o cenário não muda. Por isso, todos nós, eu repito, todos nós devemos usar a água com consciência. E um recado aos moradores do bairro do Campolim, em Sorocaba. Daqui a pouco, entre as 8 e 11 da manhã, o abastecimento de água na região vai ser interrompido. O SAI vai realizar manutenções preventivas nos sistemas de energia. A orientação é que os moradores mantenham os reservatórios em nível máximo e, claro, economizem água. E a má notícia é que não há previsão de chuva para esta terça-feira. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas hoje variam entre 13 e 25 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em São Roque, as temperaturas variam entre 11 e 23 graus. Campo Limpo Paulista registra a mínima de 13 e máxima de 25.
Mesma previsão para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 24 graus. Entrando no período eleitoral, o SBT vai fazer sabatinas com os candidatos à presidência da República. O primeiro será Eduardo Campos e a população pode participar com perguntas. Vamos ver. Terminada a Copa, é hora de virar a página. As eleições são o tema da vez. Eduardo Campos, do PSB, será o primeiro dos candidatos à presidência da República a participar do ciclo de sabatinas. Nós temos a felicidade e a oportunidade de sermos os primeiros a oferecer para o público dos veículos e para os eleitores do país uma abordagem direta, franca, com os candidatos a presidente da República. O eleitor já pode enviar perguntas e assistir a sabatina pelo site do SBT a partir das 11 horas da manhã. E não é só isso. A partir de agosto, teremos debates entre os candidatos ao governo de São Paulo e à presidência da República. Eles vão acontecer aqui nos estúdios do SBT, sempre às 6 da tarde e não madrugada dentro, quando o eleitor já está cansado e com sono. O debate entre os candidatos à presidência da República será em 1º de setembro. É uma grande oportunidade para o ouvinte, né, ter acesso às informações, a eleição está se aproximando, então acho que a força do rádio é à tarde, então acho que isso é um ganho para o ouvinte. Minha impressão é de que essas janelas que o jornalismo abre para o eleitor, elas são muito interessantes porque hoje o programa eleitoral no Brasil, que precisa passar por uma reformulação muito grande, ele é mais propaganda do que informação. O público quer ouvir o que interessa, propostas. Um levantamento inédito revela que 84% dos brasileiros admitem ter criticado ou xingado algum político no último mês. No entanto, 7 entre 10 eleitores desaprovam políticos que falam mal dos colegas. Sobre a influência da Copa do Mundo nas eleições, 88% disseram que o resultado em campo não afeta a escolha nas urnas. Mais da metade do eleitorado pertence à classe C e é pela ótica desse brasileiro que o SBT vai cobrir a campanha e informar o país. É como se o protagonista da cobertura eleitoral não fosse apenas os candidatos à disputa presidencial. Fosse a Dona Maria, o seu João, fosse um estudante que é o primeiro universitário da família. A ideia disso é trazer o debate político e eleitoral para a vida, para o cotidiano, para o dia a dia do telespectador. O principal poder é do eleitor. Então, o eleitor bem informado, ele tem o maior poder de decisão. Então, quando você tem a informação na TV, no rádio, na internet e no jornal, não dá para ele não se informar bem. Você que vai sair de casa agora e precisa chegar ao seu destino, espere uns minutinhos porque o Renato Diniz vai atualizar para nós agora como está a movimentação do trânsito neste momento. Renato. Fernanda, a gente volta a falar aqui da Praça Lions, em Sorocaba. A gente observa agora a movimentação na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, a chegada, o fim da Avenida Afonso Vergueiro, já na chegada à Avenida Dom Aguirre, que é um local que o motorista precisa de um pouco mais de paciência, tem um grande número de ônibus, alguns caminhões passando, ônibus indo para o Terminal São Paulo, Terminal Santo Antônio, mas por enquanto a gente pode observar que o motorista que passa por essa região não vai enfrentar nenhum tipo de dificuldade. A mesma situação para o motorista que trafega nas principais vias e avenidas, ruas e avenidas da cidade de Sorocaba. Agora do outro lado a gente vai observar aqui a movimentação na Avenida Dom Aguirre, nas margens do rio Sorocaba, que é intensa nos dois sentidos, a gente pode observar tanto no sentido centro quanto no sentido da rodovia da Castelinho. Por falar em rodovia, um aviso para os motoristas por conta de obras em duas rodovias. Na Antônio Romando Skin Cariol, a SP 127, estão sendo realizadas obras no sentido norte. A faixa 2 está interditada na altura do quilômetro 128, o motorista pode enfrentar um pouco de lentidão nesse local. E na Castelo Branco, estão sendo realizadas obras na alça de acesso para Cesário Lange, na altura do quilômetro 143, na pista sentido interior. Aí o motorista vai precisar de um pouco de paciência nesse trecho da Castelo Branco. Nas outras rodovias, sistema Castelo Raposo, o motorista enfrenta lentidão já na chegada à Grande São Paulo, e no sistema Anhanguera Bandeirantes o tráfego é normal para o horário, o motorista não enfrenta qualquer tipo de dificuldade. Fernando. Renato, você tinha falado para nós, aliás, né, que estava com um pouco de frio aí e tal. Você sabe quantos graus, mais ou menos? Você tem uma noção de quantos graus esteja? Informação que eu tenho aqui que são 13 graus. Pois é, a sensação térmica bem menor aí, né?
Aqui sim, aqui está ventando e é perto do rio também, a umidade é um pouco maior. Aqui faz um pouco impressão que está 10 graus, um pouco menos. Exatamente, frio, né? Você tem carro, evidentemente, como a gente vem para a TV e tal. Você já passou por algum imprevisto na hora de ligar o carro de manhã, né? Uma manhã fria como essa? Não, já passei por imprevisto por bateria arriar, mas não por causa de frio. Pois é, tá aí outro detalhe. Na reportagem que nós vamos mostrar agora, a bateria também se torna importante e você vai ver, viu, Renato? Obrigado pelas informações. E como eu disse, nós estamos no inverno, que é a época mais fria do ano. E como é de costume, sempre bom se agasalhar um pouco mais, não é verdade? Você viu o Renato ali de colete, de terno. E quando você sabia que o carro também precisa de cuidados e uma manutenção especial neste período, principalmente nas primeiras horas da manhã, quando muita gente vai sair com o carro da garagem e na hora de dar a partida, uma surpresa desagradável. Veja na reportagem. Leila chegou a perder um compromisso por conta de uma falha. O veículo, mesmo novo, não saiu da garagem. E nada do carro pegar, porque estava totalmente no álcool. Depois de prestar atenção no reservatório de gasolina, agora é assim. Ela liga e o carro corresponde. A gente tem que tomar cuidado e colocar uma gasolina para ajudar, porque o carro sozinho não faz milagre, deixa a gente na mão quando a gente mais precisa. O compartimento é pequeno, mas fundamental para a partida nos dias frios, explica este professor de mecânica. Chegou na estação de inverno, você tem que trocar aquela gasolina. Ali vai o quê? Meio litro, 1 litro de gasolina, só isso. Aí sim vai funcionar. Do contrário, não consegue funcionar também durante a partida frio. O especialista alerta, de nada adianta encher o tanquinho se o combustível não for consumido com certa frequência. Gasolina antiga não faz efeito. Ela vai perder as propriedades. Se você olhar, até a cor dela vai mudar, ela vai ficar escura. Cuidados preventivos dos motoristas que têm carros com sistema flex devem ser tomados constantemente para ter o rendimento esperado. A bateria é outro item que deve ser observado. A bateria tem que ter totalmente carregada, não pode estar com meia carga, porque qual é a função dela? É fornecer energia elétrica para o motor de partida. E o motor de partida é o que consome mais no veículo. O professor explica ainda que a neblina, comum nos dias mais frios, facilita a sujeira no vidro do carro. Nesta época, é muito importante ter o reservatório de água do limpador do para-brisa sempre completo, sem esquecer também do aditivo. No aditivo do radiador, é necessário trocar de ano em ano. 10 mil quilômetros ou ano. Por quê? Porque o aditivo do radiador, ele tem um aditivo anticongelante. Se por um acaso você não trocar e chegar a congelar essa água dentro do radiador, vai estourar radiador, mangueira. E para rodar tranquilo em dias frios ou quentes, atenção à calibragem dos pneus, que muita gente deixa para lá. Tá vendo? Pequenas dicas que podem facilitar e muito o seu dia a dia. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E nós encerramos esta edição com imagens ao vivo da Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família, hein? Saúde e sucesso!